E aí, gente vibrante? Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Vibrante de Jen, e eu sou a Jen. E hoje eu escolhi um assunto interessante, que talvez muitos de vocês ainda não tenham conhecimento sobre. E o motivo que me levou a escolher este assunto foi o fato de que o ser humano é uma pecinha que parece muito frágil e está sempre doente. A essa altura do campeonato, a gente sabe que existem diferentes formas de administrar cura ao nosso corpo, certo? Então, neste vídeo vamos saber um pouquinho mais sobre uma dessas formas, a cura prânica. Então, gente, a primeira pergunta que a gente se faz é o que é cura prânica? Então, vou responder para vocês o seguinte: cura prânica ou pranic healing é uma antiga ciência que utiliza prana, também chamado de ki ou energia vital, para curar todo o corpo físico. E tem sido invariavelmente chamada também de cura psíquica, cura magnética, cura pela fé, cura pelo ki, cura vital e cura através das mãos. Belezinha? Então agora a gente vai falar sobre quem foi o criador dessa técnica de cura, que foi o mestre Showa Sui, que entre outras designações foi um guru, um iluminado, filantropo, escritor chinês e criado nas Filipinas. E por mais de 30 anos ele estudou diferentes escolas, religiões e filosofias e ciências. Ele é considerado o cientista da alma, que aproximou a ciência da espiritualidade. Em seu livro Ciência da Cura Prânica, explica de maneira fácil, passo a passo, esse processo de cura que, segundo ele, pode ser rapidamente aprendido e experimentado pela maioria das pessoas. Então, segundo clarividentes, cada pessoa é envolvida e interpenetrada por um corpo de energia luminoso, o chamado corpo bioplasmático, o qual é bastante semelhante ao corpo físico e também recebe o nome de duplo etérico ou corpo etérico. Então, neste corpo, a energia é sutil e invisível. Até 1939, a ciência talvez nem sonhasse com o corpo de energia, mas graças a Semyon Davidovich Kirlian, descobriu-se a fotografia de Kirlian, e isso permitiu à ciência descobrir o corpo bioplasmático. É através do corpo bioplasmático que o prana, ou a energia vital, é absorvido e distribuído por todo o corpo físico. Vocês sabem que o corpo humano visível possui vasos sanguíneos pelos quais o sangue flui, não é mesmo? Pois o corpo bioplasmático também possui algo parecido. São os chamados meridianos bioplasmáticos, pelos quais flui o ki ou matéria bioplasmática, sendo distribuída por todo o corpo. Então, para quem não sabe, prana, ki, pneuma, mana, hua é aquela energia ou força vital que mantém o organismo vivo e saudável. E estamos constantemente drenando essa energia por meio de pensamentos, atos de vontade ou movimento. Por isso se faz necessária uma constante renovação, que é possível através da respiração e de outras práticas saudáveis. Então, como obter esse prana renovado? Basicamente, existem 3 fontes principais de prana: o Sol, o ar e a Terra. O prana solar é muito potente, revigora todo o corpo e promove a boa saúde. Pode ser obtido pela exposição ao Sol ou pela ingestão de água exposta a ele. O prana do ar, também chamado de glóbulo de vitalidade do ar, pode ser absorvido pelos pulmões através da respiração, ou diretamente pelos centros de energia do corpo bioplasmático, os populares chakras. Ainda pode ser absorvido pelos poros da pele, mas isso exige que as pessoas tenham passado por um certo treinamento. O prana do solo, também conhecido como glóbulo de vitalidade do solo, é absorvido pelas solas dos pés de forma automática e inconsciente. Andar com os pés descalços aumenta a quantidade de prana do solo absorvido pelo corpo. Ainda, água, plantas e árvores absorvem prana do sol, do ar, do solo, quando há contato. Os homens e os animais obtêm prana solar do ar, do solo, da água e dos alimentos. Quanto mais frescos forem esses alimentos, mais prana poderá ser absorvido. Então, com certeza, muitos de vocês já ouviram falar em chakras e centros de energia. Mas o que são esses chakras? Então, eles são partes muito importantes do corpo bioplasmático. Existem os maiores, os menores e os mínimos. E os chakras maiores são centros ou vórtices de energia que controlam e energizam os órgãos principais e vitais do corpo físico.
são verdadeiras usinas que fornecem energia vital para esses órgãos. Quando essa usina funciona mal, esses órgãos acabam adoecendo. Os chakras menores e os mínimos controlam e energizam partes menos importantes do corpo físico. Veja algumas funções desses chakras. Então, eles absorvem, digerem e distribuem o prana às diferentes regiões do organismo, controlam, energizam e são responsáveis pelo funcionamento adequado de todo o corpo físico, e alguns chakras ainda funcionam como pontos de ativação de faculdades psíquicas. Então, gente, a gente já falou sobre o prana, como você obtém esse prana. A gente já falou sobre o corpo bioplasmático e também já falamos sobre os chakras, que são coisas importantes nessa técnica de cura. Então, como funciona a cura prânica? Então, o fato é que existe uma íntima relação entre o corpo físico e o corpo bioplasmático. Inclusive, o corpo bioplasmático serve de molde para o corpo físico. Então, é lógico que o que afeta um, afeta o outro. Se qualquer parte do corpo bioplasmático estiver enfraquecida, por conta de depressão ou congestão prânica, o equivalente físico no corpo visível funcionará mal ou se tornará suscetível à infecção. E quando a gente cura o corpo bioplasmático, também está curando o corpo físico. Agora vejam que interessante. Uma doença aparece primeiro no corpo de energia e por isso pode ser impedida de se manifestar no corpo físico. Clarividentes podem ver essas doenças no corpo bioplasmático mesmo antes que elas se manifestem no corpo físico. Agora, quem não é clarividente pode explorar ou sentir a aura interior da parte afetada e perceber que encontra-se maior ou menor do que o usual. A cura então ocorre pela remoção da matéria doente que se encontra no corpo etérico do paciente e pela transferência ou projeção de prana do corpo etérico daquele que está realizando a cura para o corpo etérico do paciente. Então, eu falei um pouco sobre o que é a cura prânica, sobre alguns termos usados nessa técnica, como o prana, como o corpo bioplasmático. E agora fica aquela questão, né? Inclusive eu falei que o próprio criador dessa técnica, ele assegura que ela é fácil de ser aprendida. Qualquer pessoa saudável, com inteligência e capacidade de concentração medianas, com a mente aberta e perspicaz, e um certo grau de persistência pode aprender a cura prânica, num período relativamente curto de tempo. Seus princípios e técnicas básicos podem ser aprendidos em poucas sessões. Ou seja, ela não é uma técnica de cura difícil, né? Com um pouco de empenho, de prática, de dedicação, é possível que se consiga aprender ela até de uma maneira rápida. Então, gente vibrante, se vocês, assim como eu, ficaram curiosos sobre este assunto, eu recomendo a leitura do livro Ciência da Cura Prânica, do mestre Choa Kok Sui, ou ainda do PDF que citei anteriormente, Antiga Ciência e Arte da Cura Prânica, Manual Prático de Cura pelas Mãos. E se vocês gostaram deste vídeo, deixem seu like e se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo!